a esse espaço, a esse lugar, que é um lugar que me é muito caro, né? Foi mencionado aqui pela Lília. Eu fiz parte do movimento estudantil já faz algum tempo, não vou nem lembrar, porque senão a gente começa a contar os anos, mas fiz parte do movimento estudantil da Inesco, até mesmo antes da Inesco, chamada Sessune, que precedeu a essa denominação. Então, fico muito feliz. E fico feliz, sobretudo, por duas razões. Está dando para ouvir? Por duas razões. Primeiro, bom dia aqui, o companheiro que está na mesa aqui comigo. Por duas razões. Porque já tem alguns anos que o pessoal tem me chamado para alguns debates, eu não tenho ido. E eu achei que nunca mais fosse ser chamado, né? E eu fiquei muito gratificado com o convite, porque eu estava com saudade dos estudantes, militantes do movimento estudantil, que participam dos encontros. E a segunda razão é porque isso que a Lília colocou aqui, porque, se eu não estou enganado, é o primeiro Seminário Nacional de Cultura e Serviço Social, é isso? O primeiro Seminário Nacional de Cultura. Eu não sei se vocês já foram buscar lá na memória, na história, embora a revolução se faça aqui agora, mas a história e a memória também são importantíssimos. Não sei se vocês foram buscar lá na memória e na história, mas esse debate remonta lá atrás. Se eu não estou enganado, tentei revirar alguns papéis lá em casa, uns papéis muito antigos, amarelados, lá do início dos anos 90. Se eu não estou enganado, a primeira vez que a cultura, a temática da cultura, com ou sem C maiúsculo, aliás, isso é um problema para a gente discutir, a temática da cultura ingressou no debate do movimento estudantil de serviço social, foi em 1992. Tenho quase certeza que em 93 apareceu pela primeira vez a temática de cultura numa tese. Não sei se nos Enéis ainda se apresentam teses. As teses que versam sobre conjuntura, universidade, movimento estudantil. A temática da cultura começou a aparecer ali em meados dos anos 90, de um tratamento diferenciado, um tratamento que a coloca num patamar muito próximo e de importância, de relevância, ao que se atribui ao debate da conjuntura nacional e internacional, ao debate sobre universidade e formação profissional, e ao debate sobre estratégias e táticas do movimento estudantil, debate do movimento estudantil chamado MES, né? Então é um debate que vem aí, vem se acumulando, e é muito gratificante ver que o passo à frente que vocês estão dando. Acho que esse momento é um momento histórico, alguém disse aqui, é um momento marcante na história, eu diria, do próprio serviço social, porque o movimento estudantil faz parte dessa história do serviço social e faz parte com papel protagônico, não é um papel coadjuvante. Nós não teríamos esse serviço social reconfigurado, renovado que nós temos hoje, não fosse o movimento estudantil participante das lutas de renovação da profissão tomadas historicamente. Tanto esse é um momento que abre um capítulo novo, que daqui 10, mais 20 anos, tal como eu estou rememorando há 20 anos atrás, daqui 20 anos, os estudantes de serviço social estarão lembrando o primeiro Seminário Nacional de Cultura, que foi inaugurado no Rio de Janeiro. Estavam lá presentes na mesa o companheiro Leonardo e o professor Marcelo, e na plateia essa juventude, essa diversidade de estados, de cores, de gêneros, estudantes de serviço social, escrevendo e fazendo parte da história. Então, é realmente muito importante. Mas não é só por isso que eu queria destacar a importância desse debate. Duas outras questões me chamam a atenção e eu gostaria de partilhar com vocês para ver se eu estou certo disso. Primeiro, o momento atual exige o debate da cultura. Por que eu estou dizendo isso? Que momento atual é esse? Dois pontos devem ser salientados. O momento atual é um momento profundamente contra-revolucionário. E esse momento contra-revolucionário se expressa na cultura também. Alguém disse aqui, se alguém tem nome, você começa o nome? A Sheila disse aqui que nós devemos dar um passo à frente, aliás é um passo que vem sendo buscado desde o século XIX, de construir uma cultura própria, uma cultura que brote das raízes, dos movimentos,
da vida social dos trabalhadores, e não uma cultura que é feita para nós adquirirmos e consumirmos. O momento atual é um momento, e por isso a importância disso aqui, o momento atual é um momento profundamente adverso a fazer isso que a Sheila estava mencionando aqui. Uma cultura que vai além de uma cultura de massa, de uma cultura mercantilizada, que é própria do capitalismo. E se ele é profundamente adverso, mais ainda nós devemos fazer. Mais ainda se coloca necessário esse debate da cultura, sem folclorizá-la, sem torná-la um ornamento, mas colocando no centro do debate, significa colocando no centro do debate da economia e do debate da política. Chegaremos lá. Segundo ponto que torna esse momento atual importante de colocar o centro e o fulcro na cultura, ou um dos fulcros na cultura, é que esse estado contra-revolucionário, essa situação contra-revolucionária, numa palavra, essa situação muito adversa para um processo revolucionário maior, tem uma teoria que a sustenta. Toda época dominante tem uma ideologia dominante, ou diria o Marx e Engels, a ideologia dominante de uma época é a ideologia da classe dominante. Ora, evidentemente que sempre foi assim, mas a ideologia da classe dominante hoje é muito mais profunda. O que significa dizer que nossa fala, acho que o Leonardo vai falar muito disso aqui, porque é uma fala que vem da autenticidade das classes trabalhadoras. A nossa fala hoje é muito mais interditada e interceptada. Contraditoriamente, as possibilidades tecnológicas nos abrem várias possibilidades de fala, mas por outro lado parece que a cultura massificada tem mais força hoje. E tem uma teoria que sustenta esse momento, né? A esquerda e a direita. A direita, aquelas teorias que fazem apologia da ordem, todo tipo de teoria que pode ser um liberalismo mais enfeitado, mais rosificado, ou pode ser um pensamento de direita mais aberto, que não quer nos enganar, um pensamento que faz apologia da ordem, um pensamento que diz que acabou a luta de classe, acabou a ideologia, acabaram as classes, acabou a cultura popular. A direita. A esquerda, nós temos também um pensamento que é mais problemático, que é mais rico, que é mais sofisticado e por isso mais perigoso. Um pensamento que perpassa, inclusive, todo o campo, ou boa parte do campo da esquerda, boa parte do campo dos movimentos sociais, todas as suas variantes. Um pensamento que é ele próprio, um pensamento que espelha uma lógica cultural tardia do capitalismo, é um pensamento pós-moderno. Portanto, é um debate muito perigoso, esse da cultura, que nós devemos fazer, mas temos que fazê-lo com autoridade teórica. Porque eu estou convencido que ninguém vai pensar em mudar o mundo, mudar o país, mudar a cultura sem conhecer o mundo, sem conhecer o país, sem conhecer a cultura. Isso significa estudar, significa conhecer a teoria, significa colocar o bumbum sentadinho de vez em quando e conhecer, estudar um pouco. Estou falando isso porque a minha fala vai ter um corte mais teórico, se vocês me permitem, porque foi assim que me encomendaram. Se não for necessário, eu posso fazer uma fala mais de debatedora. O que vocês acham? Posso fazer a fala que eu preparei? Então vamos lá. Ainda nos preâmbulos, eu disse que tem duas importâncias que colocam o fulcro nesse debate. Primeiro, eu já disse, o momento atual. O segundo, justamente por conta desse momento atual, essa arma chamada política cultural se faz mais do que necessária. Portanto, a cultura e todas as suas derivações é verdadeiramente uma arma política. E se nós olharmos a história e a memória que nos precederam, nós veremos o papel destacado que teve a cultura e todos os seus desdobramentos culturais, todas as expressões socioculturais dos trabalhadores sempre tiveram um papel destacado na luta de classes, porque a nossa mesa trata
papel da cultura na luta de classe. Se nós voltarmos lá no século XIX, ali no período pré-48, 1848, vocês sabem o significado disso. Se nós voltarmos ali no momento pré-48, vocês verão ali que Marx e Engels, que vão depois fazer a superação de todo um debate cultural, idealista e ilusório, vocês vão ver que Marx e Engels ali, entre 43 e 46, estão fazendo debate justamente com a cultura do seu tempo, com uma época cultural. E se não superassem aquela época cultural, estariam ou presos ao passado, a um passado restaurador, ou estariam presos a qualquer tipo de utopia, como era característico dos socialismos utópicos daquela época. Tanto, mais do que nunca, política cultural, sem ilusões. Tem mais só um aspecto importante, que eu acho que está na cabeça de todo mundo, que é o seguinte, trazendo para o nosso pedaço, o conto de serviço social, estudante de serviço social, a gente não vai aqui ficar discutindo só o serviço social. E aqui eu não vou falar praticamente nada do serviço social, não é o momento agora. Mas eu quero deixar como pressuposto, porque eu acho importante, isso, que o debate da cultura é fundamental no serviço social, porque ele põe no chão as mediações. E a gente não consegue compreender a realidade se a gente não capta as mediações. E dentre as mediações mais importantes, estão as mediações de natureza sociocultural, aquelas que vão indicar modos de vida, comportamentos, hábitos, costumes, formas de consciência social, formas de representação do mundo. Estou convencido que qualquer assistente social tem que conhecer esse debate, que tangencia o debate da ideologia, porque senão não vai conhecer o usuário, por exemplo. Senão vai ter uma relação ou idealizadora do usuário, como se ele não reproduzisse pensamentos conservadores e até piores, ou vai idealizar para o outro lado, pensar que o usuário, por ser filho da classe trabalhadora, por viver em condições as mais deploráveis, tenha em si um potencial transformador, ou seja, não vai entender nada, vai ficar angustiado, frustrado o tempo todo, se não compreender essas mediações socioculturais. Por exemplo, entre várias, a questão da religiosidade. Vocês sabem do que eu estou falando. O universo da classe trabalhadora hoje é incompreensível sem a religiosidade, especialmente as classes trabalhadoras mais precarizadas, aquilo que na tradição marxista nós chamamos de lumpenproletariado. Ali é que a religiosidade bate mais forte. E a pior forma de religiosidade, aquela que é ao mesmo tempo religião e mercado, né? Todo tipo de religião que hoje torna a religiosidade, especialmente algumas vertentes das evangélicas, um mercado de consumo em franca expansão. Maiores informações, só ler os jornais todos os dias, inclusive o jornal de ontem, quem quiser, tá aqui, eu trouxe por conta disso, o jornal esse que eu sou obrigado a ser assinante, porque a gente tem que ler o pensamento conservador para entendê-lo. O Globo, que deveria se chamar José Paulo tem Globo, né? O jornal de ontem, uma revistinha que sai encartada, chama Revista O Globo, revista de domingo, que é uma revista de deleite dominical, que traz lá uma série de baboseiras sobre comportamentos dos quais a gente não deve seguir, né? Mas tem lá uma matéria principal falando o seguinte: uma juventude hoje, tanto da elite quanto das classes populares e trabalhadoras e da classe média também, cada vez mais voltada para uma religiosidade mercantilizada. Está falando aqui do mercado da indústria musical evangélica. Tem um nome que eu esqueci o nome. Próximo. Música. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Bom, feitas essas considerações iniciais, eu queria discutir com vocês 5 aspectos, 5 traços que vão amarrar minha intervenção, aos quais eu queria dividir com vocês, para vocês poderem acompanhar dentro do possível. Primeiro, uma discussão acerca das acepções diferenciadas do termo cultura, separar o joio do trigo, preciso conhecer primeiro o termo. Segundo,
A cultura na teoria social de Marx, que é o pedaço que eu gostaria de contribuir com vocês. Terceiro, na teoria social de Marx, quais são os aspectos principais que nós deveríamos trazer como problematização? Quarto, o debate na tradição marxista, especialmente aquele que diz respeito ao papel da cultura na luta de classes, fundamentalmente o debate cultura proletária e cultura socialista. E quinto, o Brasil, porque não teria a menor importância se nós estivéssemos aqui falando de cultura teoricamente entendida, que é fundamental, cultura no geral, se nós não trouxéssemos as mediações particulares para o Brasil. Está claro esses 5 pontos? Se não, vejamos. Primeiro, as 2 acepções de cultura. Primeira acepção é cultura. Aparece cultura com C minúsculo, por favor. A cultura aparece como uma expressão dos modos de vida dos homens. Na verdade, a cultura é a própria forma de ser, de existir do ser social. Esse debate aparece cristalinamente num texto clássico importante da viragem de Marx e Engels, rompendo com todo o passado idealista, com toda a consciência filosófica anterior, que é o texto dos manuscritos econômico-filosóficos. O que aparece ali? Quem quiser aprofundar a cultura numa perspectiva marxiana, aparece ali uma noção de cultura completamente diferente dessa que a coloca marginalizada como uma coisa separada da economia, da política, da vida social mesma. Ali a cultura é a forma de viver e de existir do ser social, que não está descolado, isso é importante, que não está descolado das condições materiais de existência. Marx e Engels estão pensando ali, Marx está pensando ali fundamentalmente numa relação inequívoca que coloca o modo de vida dos homens profundamente condicionado às condições concretas e materiais da sua existência. O que significa dizer que toda forma de representação que o homem, como gênero humano, possa fazer, ou toda forma de representação enviesada, invertida que ele faça, que não permite o desenvolvimento do gênero humano, só pode ser compreendida nas condições materiais de vida que os homens vivem. O que significa dizer que é preciso conhecer o homem como ser prático social, diz o Marx lá no manuscrito, como ser prático social, ou seja, como um ser prático que transforma a vida, que transforma materialmente a natureza para constituir a sua vida material. Compreendido isso, você compreende as possibilidades de consciência social dos homens. Possibilidades essas que vão dar os produtos que os homens vão construir. Esses produtos são tão mais ou menos desenvolvidos conforme as condições objetivas dos homens. Estou chamando a atenção para isso seguinte, porque no debate que predomina na cultura, que eu acho que é o que vocês não fazem, o debate que predomina separa o processo de subjetivação do processo de objetivação. Se você separa isso, ou você vai dar um fatalismo materialista, ou você vai dar um subjetivismo cultural. Os homens só projetam, só têm teleologia a partir de necessidades históricas fundadas. E eles só desenvolvem essas necessidades históricas fundadas, que devem ser conhecidas das condições objetivas da vida, se eles tiverem possibilidades concretas. Eu estou falando de liberdade. Liberdade é a possibilidade que um homem tem ou não de escolher entre alternativas concretas. Ora, se ele não tem escolha entre alternativas concretas, ele vive no reino da necessidade. E se ele vive no reino da necessidade, as suas possibilidades de objetivar-se, desenvolver a sua subjetivação, estão lá no chão. Passagem famosa de Marx. Olha, leva um homem faminto num espetáculo teatral, numa ópera, e vejam o resultado. Ora, se os homens estão atados aos seus limites mais estreitos, se eles vivem uma regressão do seu ser social, ou seja, se eles não vão além do primeiro ato da vida, que é o ato da produção material para consumir a sua própria existência, para garantir a sua própria existência, eles tão pouco podem desenvolver formas de consciência social desenvolvida. Está sendo claro? Bom,
segunda acepção de cultura. Essa que eu falei é mais ampla, acho que ficou claro, né? A segunda acepção eu já tratei da primeira, é aquela que, sem separar a cultura e os produtos da cultura, desse enfoque primeiro, dessa primeira acepção, trata a cultura, procura lançar luz sobre os produtos artístico-culturais, ou seja, procura entender, é aquela forma de cultura que diz respeito às formas de consciência social que se objetivam na arte. Formas de consciência social que se objetivam na arte. Essas formas são tão mais desenvolvidas conforme as condições materiais de vida dos homens. Só para dar uma ilustração para vocês. Olha, se nós voltarmos nos tempos primitivos, eu sugiro a leitura de um texto fundamental para quem quiser começar a aprofundar a cultura, que é a História Social da Arte e da Literatura, Arnold Hauser, a leitura materialista histórica da cultura. Se nós voltarmos aos tempos primitivos, o que aparece lá da representação de arte dos homens? O que vem à tona de vocês que de vez em quando os arqueólogos descobrem? Aquelas pinturas nas pedras, pinturas rupestres. Aquelas pinturas tão limitadas ao tempo em que os homens não tinham desenvolvido o senso estético. E por que não tinham desenvolvido o senso estético? Por mais que nós fiquemos encantados com aquela construção em tanto tempo atrás, porque os homens estavam limitados à mera sobrevivência. Tanto é que não havia fruição estética, não havia o senso estético desenvolvido, portanto não podemos falar de uma arte desenvolvida ali, porque os homens estavam presos à sua vida material, e tanto não havia essa fruição estética que todas essas pinturas são encontradas em cavernas escondidas. E por que são encontradas em cavernas escondidas? Ora, são encontradas em cavernas escondidas porque aquilo ali representava uma forma de contemplação do homem diante das suas necessidades de sobrevivência. O que está pintado ali? O animal a ser abatido, a posição que o homem tem que se colocar, o tipo de arma que deve ser usada, ou seja, trata-se ali de uma forma de transmissão de conhecimento das habilidades necessárias à sobrevivência. Outra coisa significa, quando os homens desenvolvem as forças produtivas, desenvolvem as condições, a potencialidade do trabalho que está adormecido na humanidade, quando os homens desenvolvem as forças produtivas, e quando eles chegam mais à frente no negócio chamado excedente, eles criam as condições, atenção, criam as condições para desenvolver-se como gênero humano. Porque pela primeira vez eles vão produzir algo que vai além do imediato consumo. E quando eles produzem algo que vai além do imediato consumo, eles podem fluir esteticamente representações, formas de consciência social que estão além das pinturas que tem. Tá claro? Bom, segundo ponto que eu gostaria de destacar. Esse foi o primeiro, as duas acepções de cultura. O segundo, a cultura na teoria social de Marx. Num apanhado muito breve aqui. Olha, desde os textos de 43, 46, isso já aparece. Os textos do chamado Jovem Marx, sem qualquer ruptura do jovem com o velho Marx. Isso não existe. Isso é uma ignorância historiográfica. Os textos de 43 e 46. Isso aparece claramente, por exemplo, no texto de 43, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que deve ser lido, conhecido, quando Marx vai falar da religião como ópio do povo. Todo mundo conhece essa formulação. A religião é a alma dos desalmados, o coração de um mundo sem coração, o alento de um coração oprimido. A religião é o ópio do povo. Ali Marx está tratando de formas de consciência social que uma sociedade impõe aos homens, sem qualquer posicionamento contrário a priori com a religião e com a fé das pessoas. É uma análise sócio-histórica, atenção, tem que ver por esse ângulo. Isso aparece nesse texto de 43, aparece no texto também de 43 a questão judaica, quando Marx vai colocar o acento na diferença entre a emancipação humana e a emancipação política, e vai superar a mera crítica religiosa que estava nos jovens hegelianos.